Vamos ver aqui o que o nosso mano mandou aqui pra nós. Ele mandaste geração de idiotas do canal Eladio. Você acha que eles mandaram esse vídeo aí lá pelas redes sociais? Essa é a geração mais idiota dos últimos tempos. A sua principal característica é a superficialidade. I mean, I don't talk to my family. Why not? They're irrelevant. Esse bagulho aqui eu já vi em algum None lugar. of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Ah, que ele não Did you fala just com a... say I don't talk to my family O because cara não fala com a família porque a família não tem seguidor. Se isso aí for verdade, velho, vai se fuder, na moral. they don't have followers? Não é possível, If they né? had followers, they'd be here right now. O emburrecimento é o padrão. Pela primeira vez na Ideia. história, a geração que vem agora é mais burra do que a que existe. Nascidos entre os anos de 1995 e 2010, essa é a primeira geração da história que tem um QI menor do que o dos pais. A geração mais depressiva, mais indecisa, mais fraca, mais emotiva, mais viciada e mais degenerada de todos os tempos. Conhecida como a geração Z. Do you identify as black? A vontade Oxi. de rir é grande, mas a de chorar é mais. Como que... O cara, ele tem que se considerar, pô. As ideias, bicho. Antes de mais nada, eu Essa é a geração Z? Se não é mais um desses vídeos por aí que coloca Então eu não toda sou da a cultura do geração TikTok, Z. o que aponta inúmeras Cara, eu críticas sou de a essa qual? Agora eu geração, não sei. mas não sugere nenhuma solução. Hoje nós vamos na raiz da questão. Por que essa é considerada a pior geração de todos os tempos? Porque essa é a geração mais problemática das últimas décadas. E como chegamos a esse nível de imbecilidade coletiva? Para respondermos essa e outras perguntas, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Anos Os pais da 80. geração Z são aqueles que nasceram entre 1950 e 1980, as chamadas gerações X e Y. Eram pessoas Então eu que não nos sou dias de XY. hoje seriam consideradas qualquer coisa Nasci fora nos que anos você 90. puder imaginar. Criados de maneira tradicional pelos seus pais, foram ensinados desde cedo a ter bons modos e preservar os valores das gerações anteriores. Mas com o avanço da sociedade, esses valores vão sendo quebrados e substituídos gradativamente. Foi exatamente o que aconteceu nas gerações X e Y. Veja bem, é normal que aconteça mudanças socioculturais a cada geração. Os avanços tecnológicos, mudanças na demografia, movimentos sociais e eventos históricos são coisas que afetam E, as cara, relações qual é, individuais, as percepções, valores e elementos culturais de cada geração. Nossos pais ainda viveram em uma época onde a educação em casa era feita de maneira mais rústica, digamos assim. O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter? Aí eu mandava prender ele pra não soltar mais nenhum, que a minha vez era essa. Os pais davam conselhos, ensinavam os filhos a ter responsabilidade e quando eles se tornavam Caralho, jovens, velho. estavam preparados para o mundo. Mas com um pequeno porém. Impacto da internet. Você já deve ter ouvido aquela frase: o ambiente molda o homem. Olha só, em todas as gerações, as características das pessoas são construídas pela cultura em que ela está inserida. As percepções de alguém não é construída apenas pela criação e instrução dos pais. TV, escolas e pessoas podem moldar as ideias de cada um de nós. Mas da TV, as pessoas tinham como parâmetro a ser seguido os pais e as pessoas do seu ciclo social. Com a chegada da TV, esse parâmetro começou a se expandir, ainda com uma certa moderação. Afinal, ninguém fica o dia inteiro vendo TV. Um pouco mais à frente, nos anos 90, os computadores Será? ganharam uma certa popularidade, mas de maneira ainda muito discreta, Tem nego aí que fica aí o dia todo no computador. devido ao preço que para a época era exorbitante. Pouco tempo Jogando Free depois, Fire. começa a se popularizar algo que seria capaz de mudar o percurso da humanidade. Algo que tinha potencial de mudar toda a sociedade como vivíamos. A internet, ela é a base e que permite que eu, daqui da minha casa ou do meu escritório, possa levar as informações até outras partes do mundo. Well, it's become a place where people are publishing information. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. A internet chegava com o papel de nos dar mais comodidade, facilidade na troca de informação e velocidade na comunicação. Mas isso ainda era muito difícil em máquinas grandes e pouco acessíveis. Nessa época já existiam alguns celulares, mas pouco populares e sem muita demanda do público. Foi aí que Steve Jobs fez um dos lançamentos mais épicos da história. And we are calling it iPhone. Esse não era apenas mais um celular para fazer chamadas e enviar SMS.
Esse foi o responsável pela popularização dos smartphones no mundo. Em alguns anos, 50% da população mundial já tinha acesso a algum celular. E adivinha qual foi a geração que cresceu junto com isso tudo? Sim, a geração Z. Maravilha, agora sim. Informações para todos, o conhecimento na palma da mão. Esse será o maior avanço da história da humanidade. Ou não. Ou não. Eu sou uma foca aqui, ó. Mano, esse maluco aí. São caminhões. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem Sim, a popularização da internet nos trouxe facilidades. Você pode falar com outras pessoas em tempo real, em qualquer lugar do mundo, fazer compras sem sair de casa e ter acesso a conteúdos de todos os tipos na palma da sua mão. É mesmo muita comodidade. E esse talvez seja o grande problema. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Essa frase, apesar de muito clichê, nunca falha. Na geração dos nossos avós não tinha Netflix e quase não existia depressão. Eles trabalhavam 7 dias por semana e não tinha burnout. Tinham menos facilidades, mas não tinha ansiedade. E isso é exatamente o oposto dessa geração que eu tenho o desprazer de fazer parte. Vamos combinar, nunca teve tanta gente depressiva, sem propósito e doente. O gênero masculino está entrando em extinção. Os jovens estão extremamente fracos, não sabem qual o caminho que quer seguir, se veem em uma amontoada de informações por todos os lados. Os anúncios estimulam o consumismo, milhares de filmes para assistir, milhares de produtos para comprar, inúmeras profissões para seguir, fazer faculdade de medicina, direito, informática, ou nem mesmo fazer faculdade. A economia está de mal a pior, todos os anos o número de desempregados só aumenta e seus pais já estão lhe cobrando por algum resultado. Então você chega à conclusão de que será TikToker. Para isso precisa de um celular melhor. Chega pro seu avô aposentado e fala: Vô, compra um iPhone 15 pra mim. Dá pra passar 4 vezes. Tá, porra, precisa de iPhone 15 pra virar TikToker? É foda. Seu avô, com sábias palavras, lhe diz: Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo. Acredito que eu não preciso dizer os malefícios da tecnologia e como isso mais prejudicou do que ajudou essa geração. Já existem milhares de vídeos por aí falando sobre isso. E no final das contas, todo mundo sabe. As pessoas estão constantemente buscando por mais e mais descargas de dopamina barata. É como se estivéssemos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. É tanta informação, inúmeros dispositivos e todas essas coisas que nos possibilitam prazeres sem nenhum esforço. É só deslizar o dedo pra cima. E é exatamente por isso que as pessoas estão ficando cada vez mais burras. Graças a esses conteúdos superficiais que fazem de tudo pra prender sua atenção. A menininha seminua, as dancinhas, o cara ostentando a Ferrari. Todos esses conteúdos que se aproveitam das suas fraquezas para farmar visualizações. Até que um dia você tenta ler um livro, mas não entende nada do que está lendo. E nem ao menos lê ele por completo. Isso deve ser TDAH, você pensa. Mas não, não é. Você está em um rio de facilidades. Quando vai fazer uma atividade que demande um pouco mais de esforço, não consegue, porque não está recebendo sua recompensa imediata, como receberia no celular. Olha, não tenha dúvida de que existem milhares de pessoas que, se a internet caísse hoje, bom, você sabe. Eu. Bicho, não posso viver sem internet, viado. Tá maluco, sem internet é foda. Eu deixei de viajar para o interior por causa da internet. Pra você ter certeza, pra você ver como que é o bagulho. As redes sociais se alimentam do seu precioso tempo e os seus desenvolvedores estrategicamente fazem de tudo para prender você dentro dela o maior número de horas possíveis. Mas isso você já sabe. O que você não sabe é que os próprios criadores dessas tecnologias não deixam seus filhos consumir o produto que eles mesmos criaram. Steve Jobs falou que não deixava seus filhos usar o iPad. Bill Gates não deu celular a seus filhos até eles completarem 14 anos. É aquela velha história. Os traficantes nunca consomem a mercadoria. Com certeza a internet teve sua parcela de influência nessa geração. Mas não podemos colocar toda a culpa na internet ou na economia. Essa ainda é uma visão muito simplista do que de fato pode ter sido responsável por essa idiotização em massa. Então vamos mais fundo nisso. Veja bem, não é a primeira vez que as gerações anteriores veem a geração atual com maus olhos. Isso é mais comum do que você imagina.
Aconteceu com os jovens dos anos 60, os chamados hips, um grupo que nasceu no pós-guerra que não era bem visto pelos mais velhos. Isso se repete em praticamente todas as gerações. Foi assim também com as jovens que fumavam e usavam saias mais curtas que o normal nos anos 20. Por isso que é comum ver seu tio falando frases do tipo: a minha geração que era raiz, fazíamos isso e aquilo, os meninos de hoje são uns Nutella, mas se esquecem que eles os criaram como Nutellas. Como eu falei anteriormente, é normal, não deveria, mas é normal que com o avanço da sociedade, os valores tradicionais vão se perdendo gradativamente. Esses são os ciclos intergeracionais, que acontecem de maneira quase que imperceptível pela sociedade. Quando começa a se tornar perceptível, já é tarde demais. Olha só, se você pegar um saco e o colocar em uma panela com água fervendo, ele vai pular imediatamente dali, porque ele não está habituado com aquela temperatura. Mas se você colocar uma água fria na panela, jogar o sapo dentro novamente, colocar a panela no fogo, aumentar a temperatura e esperar alguns minutos, a água vai esquentar gradativamente, e por isso o sapo não vai perceber, porque ele vai se habituando com a temperatura conforme ela aumenta. E quando for perceber, será tarde demais. É exatamente o que vem acontecendo com cada geração até os dias de hoje. Na geração dos nossos avós, as pessoas se inspiravam em generais, professores e médicos. Na geração dos nossos pais, com a ascensão da TV, eles passaram a se inspirar em atletas, atores e cantores. E na nossa geração, com a popularização da internet, os jovens se inspiram em... Bom, você sabe o que eu tô falando. A internet só acelerou mais esse percurso que já seria percorrido hora ou outra. Graças à internet, os jovens estão sujeitos a todos os tipos de influência, desde as boas às ruins. E adivinha qual que eles mais se sentem tentados a seguir? Pois é, mais pra frente eu te mostro o porquê disso. E como eu te disse antes, nós não podemos jogar toda a culpa na internet. Ela foi apenas um catalisador para a construção da sociedade como vivemos. Os verdadeiros culpados estão mais próximos do que você imagina. Na verdade, estiveram sempre com você e até te alimentaram, mas não fizeram o papel principal, que é construir o caráter da próxima geração. E esses são seus pais. Não, ele não... Ele não faria isso comigo. Calma, antes de sair me jogando pedras aí nos comentários, deixa eu te explicar o porquê. Pode não ter sido seus pais, talvez o culpado seja seus avós, mas o fato é que só é preciso de uma geração perdida para que coloque as seguintes a perder também. Essa geração é o fruto da negligência das gerações passadas. Seja por ignorância ou mesmo por desleixo, as gerações passadas não souberam preparar essa geração para o mundo atual. Tudo começou a desandar quando os pais terceirizaram a criação dos seus filhos. Na verdade, já há um bom tempo é assim. Os pais dão conselhos para os seus filhos do tipo: não vai usar drogas, hein? Use camisinhas, cuidado com as amizades. Conselhos genéricos e que não são suficientes para preparar os jovens para o mundo que o espera. Tá bom, talvez isso funcionasse nos anos 50, que ainda existia uma certa moralidade, uma ética a ser seguida, as mulheres ainda se davam respeito, os homens ainda tinham um certo valor. Então, os jovens cresciam dentro dos padrões da sociedade da sua época. E ainda nos dias de hoje é assim. Pena que os velhos conselhos genéricos já não estão mais à altura do que se tornou a nossa civilização moderna. O Estado, a escola, as mídias sociais, todos têm mais autoridade sobre o pensamento dos jovens do que seus próprios pais. E não se pode esperar bons resultados quando quem te educa é seu inimigo. Não dá para esperar bons resultados quando seu filho se inspira nas pessoas mais desprezíveis da internet. Pessoas que fazem de tudo para ganhar likes, que passam por cima de todos os seus princípios para ganhar a tão desejada fama. Então, o jovem sem nenhuma base do que é certo ou errado, sem nenhuma percepção do que tem valor ou não, se deixa corromper pela cultura que está inserido. Tudo ao seu redor se aproveita das suas fraquezas para te arrancar até o último centavo. Ou melhor, até o último pedaço da sua alma. Tudo aquilo que te traz prazeres momentâneos, prazeres carnais, a imoralidade sexual, drogas, pornografia, tudo o que mais te atrai. Essa é a nossa natureza. O ser humano tem uma tendência intrínseca de fazer o proibido, desde que não tenha uma consequência imediata. Nossa natureza nos puxa para aquilo que é confortável, que seja prazeroso e sem esforço. Ela te puxa para o fundo do poço e se você não aprende a lutar contra ela, será o mais fracassado dos homens. Mas como o adolescente vai saber disso? Bem, eles não sabem. E talvez essa seja a resposta. Essa geração é formada por pessoas extremamente imediatistas que não sabem o valor do tempo e acabam sacrificando o futuro em prol do presente. Quando na verdade o sucesso em todas as áreas da vida se resume em sacrificar o presente para que possa colher bons frutos no futuro.
Na criação desse roteiro, eu vi inúmeros vídeos falando sobre a geração Z. Grande maioria apontando erros, fazendo críticas, mas vi poucos. O homem que virou água. Trouxe uma real possibilidade do que pode ter nos feito ser a geração mais imbecil dos últimos séculos. Muito menos sugerindo uma possível solução. Então resolvi fazer diferente. Trago o que pra mim é o grande responsável, que se resume em o abandono dos valores tradicionais e da fé naquele que criou todas as coisas. Se você chegou até aqui, é sinal de que você pode ser diferente. Não se deixe influenciar pela mídia, pela cultura do país em que você vive. Não se agarre a coisas que parecem ser boas só porque é um consenso social. Construa de maneira consciente e ativa suas ideias. Não percorra um caminho que você não esteja caminhando com as suas próprias pernas. Esse será o seu fim. E faça um favor para si mesmo. Leia, estude a Bíblia e tire suas próprias conclusões. Se esse negócio de vida eterna for mesmo verdade, você vai estar deixando passar batida a maior oportunidade que você poderia ter. Oportunidade que qualquer homem da história gostaria de ter. Qualquer um. Por maior que ele pareça ser. Então aproveite. Agora clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, porque eu garanto que você também vai gostar dele. Yeah, I'm black. Acabou? Acabou. Tá aí, esse foi o vídeo aí da geração Z. Se identificaram aí, galera?